Boa noite, amigos. Mais um episódio do Dedilhas para você. Sempre contando histórias lindas e emocionantes da indústria automotiva brasileira e do mundo, por que não assim dizer. Eu sei que eu tenho que pedir sempre, mas vou continuar pedindo para vocês assinarem o canal, darem um like e mandarem este vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem, porque a gente precisa dessa audiência. Como sempre, eu tenho um convidado especialíssimo. Eu vou dizer para vocês que hoje ele é mais que especialíssimo, né? Porque ele é uma figura icônica no mercado automotivo brasileiro e construiu uma história linda, maravilhosa. Eu vou ler aqui uma parte do currículo, porque não dá para ficar falando muita coisa, mas ele começou a trajetória dele com 17 anos em 85. E já ele é arquiteto, ele já fez estágio com Oscar Niemeyer, Índio da Costa, e trabalhou na Ford Brasil muitos anos, 10 anos, depois transferiu-se para Peugeot, onde ficou mais 12 anos. Imagina a experiência que ele tem. E aí, com outro amigo nosso, ele começou uma parceria muito legal, onde montou uma empresa que chama VC1. A VC1 tem um monte de braços aí, que eu vou deixar ele falar um pouco depois, mas é que faz um monte de coisa que eu não vou ficar aqui explicando. Mas eu estou aqui com meu amigo Flávio Vasques. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Dedilhas. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu te agradeço pela terceira vez. A primeira, quando eu recebi o WhatsApp, eu fiquei muito feliz, passou um filme pela minha cabeça. A segunda ali na porta e a terceira aqui para todo mundo ver. Porque, conforme eu falei agora há pouco para o Caporal, é muito bom a gente estar com pessoas que souberam como fazer acontecer, não um sonho, porque lidar com o nosso setor da indústria automobilística tem que ser muito mais do que um planejamento, um sonho, tem que ser atrevido. E você soube realizar. Eu assisti essa realização, eu vejo como é o seu empreendimento. Parabéns, vi suas instalações aqui, que eu já tinha visto no Dedilhas antes, porque eu sigo o Dedilhas. Que legal. Muito obrigado. Então eu tenho que agradecer e, com toda humildade, parabenizar você, Caporal. Obrigado, parabéns. Você é muito gentil, Fábio, muito gentil. Não, é verdade. Conta um pouquinho essa história daquele garoto que saiu de São João da Boa Vista para conquistar o mundo. Então, eu já não tenho 20 anos. Hoje você com 20 anos, o garoto ele faz, né, tem todo um preparo, uma comunicação. Imagina lá atrás. Mas eu sempre fazia o teste, né? E sempre eu forçava para ser médico, engenheiro. O teste vocacional. O teste vocacional. E aí deu para ser arquiteto. Falei, pai, vou fazer arquitetura. E ele falou sutilmente, né? Não sei se eu posso falar, porque agora é tudo complicado, né? Porque é tudo livre. Puta, eu não quero filho viado, ele falou para mim. Daí eu falei, porra, pai. Mas daí eu fui pro Rock in Rio 85, vai ter arquitetura no Rio de Janeiro. Hoje um médico lá de São João da Boa Vista, que é onde mora minha mãe, minha família, onde eu fui criado. Onde eu também tenho família, que você descobriu agora. Nós somos, né? E assim eu saio, né, de São João, passo pelo Rio de Janeiro 3 anos, onde eu trabalhei com o Niemeyer, com o Índio da Costa, que foram professores, né? Mas um garoto de 17 anos, né? E depois eu me transfiro para Ford do Brasil, para São Paulo, procuro um estágio. Você foi para Ipiranga ou para São Bernardo? Não, eu fui para Bandeirantes, onde hoje tem um pet shop. Quando vocês passam na Vila dos Bandeirantes, tem lá um pet shop em frente a uma Chevrolet, e lá era a sede da Ford do Brasil. Ali era Ford financiadora. Eu ia pagar, em 85... Também, né? Eu ia toda semana na Ford pagar carro. Vinha um malote das concessionárias com cheques e eu ia lá pagar.
Tanto que eu fui tanto, eu já falei isso aqui, vou repetir para você, que você não sabe, eu ia tanto na Ford, na Bandeirantes, que eu casei com a menina do RH, a psicóloga do RH. Pra você ter uma ideia. Em 85, eu casei em janeiro de 85. Eu ia, em 84 fui o ano inteiro, né, para casar em 85. Mas você sabe que é um saudosismo isso, né? Porque, na verdade, muito das minhas conquistas, elas se deram intuitivamente, assim, sem muito planejamento. E eu lembro que eu fui fazer inglês na cidade universitária, quando eu chego em São Paulo, que lá tem curso que é aberto para todo mundo até hoje, e lá precisa de estagiário de arquitetura na Auto Latina. Olha só. E aí eu falei, bom, eu vou fazer um teste, quem sabe eu consiga. Eu fazia a Mackenzie e eu consegui entrar assim na Ford. Tinha lá a escolha Ford ou Volks. Eu escolhi Ford. Obrigado por ter escolhido aquele dia Ford. Nada contra a Volks, pelo amor de Deus, porque eu acabei trabalhando na Auto Latina também com Volkswagen. O Padovan teve aqui semana passada, contando a história, né? Que ele foi o primeiro que foi transferido de uma para outra. Nossa, ele foi meu chefe também. Então, eu venho a ser estagiário do René Vilches, do Anderson Antunes, que estão aí no mercado ainda, cada vez mais lobos, né? Mais inteligentes, espertos. E aí eu começo a minha carreira ali como um estagiário de arquitetura. Logo, 3, 4 meses passados, eles me efetivam e praticamente não tinha por que eu ir para a universidade. Eu tinha que trabalhar. E naquele tempo a Ford tinha 504 pontos de venda. Loucura, né? E eles me colocam num programa chamado Território Ford, onde eu tinha que conhecer todas as concessionárias. Aí você saiu rodando o Brasil? Eu rodei o Brasil todo, aprendi a andar de avião, aprendi a ir em bons restaurantes, eu aprendi praticamente aquele modo cultural tradicional do funcionário de montadora, a base. Talvez eu tenha sido um dos últimos, porque quando abre o mercado 92, chegam muitas empresas e praticamente aquela Big Four, né, que era Ford, Volkswagen e Chevrolet, eles pedem seus talentos, seus grandes funcionários para toda essa. Está acontecendo, de certa forma, a mesma coisa que a gente vai falar sobre isso depois. Mas, de certa forma, com essa invasão chinesa que está acontecendo, os profissionais estão se espalhando também. Né? Nessa nova leva. Vamos falar sobre isso depois. Me conta mais. Aí você saiu da Ford e foi para a Peugeot. Sim, eu tive um período na Ford em que eu pude... isso é válido para você universitário, para você que quer crescer na vida profissional. Nem sempre é o seu currículo que faz o seu crescimento. Às vezes você tem que saber jogar bem futebol, né? E aí eu era da área de arquitetura, aí eu vou para a área de promoção de vendas, depois de peças, depois área de qualidade, depois nasce o QCP e depois qualidade, compromisso de participação. Aí eu vou para a área de motorsport, campeonato de Fórmula Indy, Fórmula 1, até corrida de avião a gente fez lá em Santa Cruz do Sul. Falei outro dia com um saudoso concessionário nosso. E aí eu passei por várias áreas e a minha última área foi no desenvolvimento de rede da Ford do Brasil, praticamente na área de cancelamento de concessionárias, onde a Ford tinha que ter 300 pontos, mais ou menos o que passa hoje, já criando polêmica com a Chevrolet. Né? Essa é uma área boa, né? Uma área gostosinha de cancelar concessionário, ou não? Então... É terrível, é difícil, né? As marcas que estão chegando no Brasil, e boa parte das marcas que estão no Brasil, tem uma deficiência muito grande hoje na área de desenvolvimento de rede. E hoje, o que está gerenciando o sucesso das marcas que estão chegando é a construção da rede de concessionários. Mas olha só, vou interromper. Tá. Você sabe, você passou por essa época, eu lembro muito bem, era assim, 200 concessionárias em 2 anos. Temos que abrir 200 em 2 anos. Depois passa 5 fechando 100.
Você lembra dessas coisas? Isso aconteceu. Sim, mas naquela época a gente trabalhava numa marca tradicional em que a gente queria ser mais do que a outra americana. Né? Estou falando no período que eu entro na Ford. Eu estou dizendo até das outras marcas que vieram depois, né? E aí, vieram as francesas, as japonesas. Então, vamos abrir. Quando abre o mercado, que todo mundo vai, ninguém sabia praticamente o que ia acontecer, porque todo mundo era importador. Surgem os grandes empresários brasileiros, surge o Mário Sérgio, Itavema, que eram alguns lojistas e veio para esse mercado. Sim. E o que acontece ali? A estrutura foi montada, às vezes, pensando em vender a mesma quantidade de carros que se vendiam. E a gente tem que lembrar, né, Caporal, que a gente tinha um modelo, a Big Four era, né, Fiat com preço, Volkswagen com motor, Ford mais um luxozinho, acabamento, e a GM era o carro do presidente. E tinha o Jeep Bandeirantes que vira Toyota. Quando entram alguns falam 26 marcas, né? Há uma valorização do profissional. Eu já estava com um problema pessoal na Ford, que fez com que eu saísse, e foi bom, porque eu comprei meu primeiro apartamento. Você sabe que a vida não foi fácil, a gente está lá do interior de São João, numa rua sem saída, uma boa educação, graças a Deus, né? E muito bom relacionamento. A gente que é do interior, a gente sabe atravessar a rua, sabe ir na casa do vizinho. É diferente que nasce em São Paulo. E até São Paulo nasce com medo já, né, hoje em dia. Já, e é por isso que eu tenho que terminar o que eu falei ali, você universitário. Eu cresci muitas vezes na Ford porque eu jogava bem no gol, porque eu era amigo dava carona pro presidente. Relacionamento hoje é tudo. Hoje 20% é formação, 80% é relacionamento. É mais ou menos isso, né? Então, eu diria que hoje, assim, no mercado de hoje, relacionamento, experiência, né? É um grande passo que você vai dar para que você mantenha uma linha tênue assim na sua jornada de conquista, sabe? Porque se você não tiver um bom histórico e não souber transformar isso em oportunidades, você não vai andar. E a gente nem sabe com quem que a gente está lidando hoje e o que vai acontecer amanhã. Não é que o mundo é redondo, né? A gente já se encontrou nos Estados Unidos há um tempo atrás e eu pude falar para você como é bom a gente ver pessoas que estão bem, que estão com... Não é a palavra sucesso, é a palavra humana, vivendo bem, sabe? Tudo bem. Isso atrai. Eu ouvi uma palavra que é assim, quando você está bem, tudo vem. Quando você está mal, todos te dão tchau. É isso mesmo. Então, hoje tudo vem, porque a gente está bem, a gente é verdadeiro. Pegando esse gancho, você é uma pessoa de opiniões fortes e fala as verdades às vezes, né? Assim, fala a verdade a maioria das vezes, você fala o tempo todo, mas você expõe as suas verdades às vezes, publicamente. Sim. E às vezes isso incomoda algumas pessoas, né? Incomoda bastante. Eu aproveito até o seu programa para pedir desculpas. Eu tenho que pedir desculpa para todas as marcas, porque na verdade a verdade incomoda. E como a gente lida com muitos concessionários todo dia, a gente está em média de mais de 700 projetos por ano. Quantos projetos de concessionário você já fez na vida? Eu não fiz essa conta. Mas é muito mais de 1.000. Há mais de 35 anos fazendo isso, eu já tive prédios que eu já fiz 8 marcas diferentes. No mesmo prédio. Uau! Então, assim, com certeza mais de 1.000. Muito mais. A gente faz mais de 700 por ano. Então, mais de 5.000, provavelmente. Sim. Muito bacana isso. Mas o mais importante
é que eu estou fazendo terapia. É muito bom fazer terapia, viu? Você que é concessionário, que está nos assistindo, porque eu tenho memória seletiva de trabalho. Eu gosto de trabalhar. E isso faz com que a gente, às vezes, esqueça um dos grandes pilares, que é a família, né? Então, eu agradeço a minha esposa, a Lara, que está me incentivando nesse modelo de terapia para melhorar, né, a vida, não para trabalhar menos, mas saber também viver mais, né? E eu sou polêmico mesmo, porque o Breno, que é o meu sócio, ele toda hora, Flávio, pelo amor de Deus, apaga o que você falou, tira o que você falou. Mas, na maioria das vezes, são verdades. E eu já perdi conta por causa disso na minha empresa. É difícil a gente falar, mas não era nenhuma, que nem hoje a gente fala, era fake, não. Você estava expressando a tua opinião. Muitas vezes a gente expressa até aquilo que a gente acha que é uma tendência. Eu falei outro dia que o Tera já estava precisando de bônus, daí eu fui malhado pra caramba, desculpa aí, né? Mas, Roger, né? Mas, na verdade, alguns dealers que falaram para mim, ao mesmo tempo, hoje eu sei que o Tera puxou o varejo da Volks nesse fechamento do mês de julho, né? Então, tem o ontem, tem o amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas talvez eu tenha ajudado até você, Volkswagen, a entender muito melhor muito o bom. produto. Hoje a gente está tendo uma invasão de marcas chinesas. Sim. E você, Flávio, a VC1, mas principalmente você, que magnetizou. Toda marca chinesa hoje parece que passa pelo Flávio. Né? Quando chega no Brasil, primeiro lugar que bate na porta, eu quero falar com o Flávio. Como é que você está vendo tudo isso? Você foi para a China várias vezes, já levou vários empresários para lá, conheceu profundamente as operações, tem contato diário, né? Sim. E ligando também, assim, como você falou, quando entraram as outras marcas na primeira leva, que entraram os franceses, os japoneses, depois os coreanos, que espalhou os executivos, né? Os executivos vão se espalhando. Agora é uma loucura, porque já teve executivos de marca que saíram da marca tradicional, foram para a chinesa e já trocaram de chinesa. Sim. Já estão trocando outra vez. Terceira vez. Então, em menos de 6 meses. Então, e fica essa disputa. Quer dizer, nunca foi tão valorizado o executivo de montadora hoje no Brasil. Mas tem poucos bons. Tem poucos caporais também. Tem poucos Flávios. Eu imagino quantos profissionais que entraram aqui e querem ficar conversando com você, que na realidade é uma mentoria sobre o mercado. Então, o chinês, quando chega, ele não chega com o perfil do executivo brasileiro. Porque está vindo um executivo de uma marca chinesa conversar. Não vem o dono, você. vem o executivo. Vem o executivo. Isso. E aí? Primeiro, quando eu saio da Peugeot, que eu fiquei lá 12 anos, e eu entro na Peugeot como arquiteto, vou fazer o Peugeot Avenue de Paris, o Peugeot Avenue do Brasil, que não acaba acontecendo, a maquete está comigo, entro no desenvolvimento de rede, trabalho, passo por outras áreas, e quando eu saio da Peugeot, eu percebo que ninguém me conhece. Por quê? Porque o executivo de montadora acha que quanto mais você cresce, mais todo mundo te conhece. É mentira. Pelo sobrenome. Pelo tempo que você trabalhou, 20 e poucos anos de indústria, ninguém te conhece. E aí eu vou trabalhar com o Breno, que inclusive é casado com uma grande amiga da minha esposa, amiga nossa, lá de Miami. A Priscila, né? Então, a Pri, a gente conheceu ela. Que gosta muito de vocês, fala sempre com felicidade, né? Isso é legal. Né? Não é fala bem, não. Quando a pessoa fala feliz, é diferente. Né? A pessoa não está pensando. A boca expressa antes da voz. Que legal. Vou contar um caos aqui. Por favor. Marcos, falecido já, trabalhou comigo. Esqueci o nome dele, sobrenome. Mas ele trabalhava na Peugeot nessa época.
E saiu até a vez de fato lá com alguém da Peugeot, não sei se você lembra dele, um alemão alto. Bom, Porque justamente porque os problemas que existiam na época eram muito sérios. eram, mas os bons da Peugeot estão muito bem. Eu posso falar dos bons. Um deles que também o Oscar Castro, que trabalhou comigo na época, e logo eu saio depois dele, que hoje é o VP da Hyundai, né? Sim. O Oscarzinho. E tantos outros que hoje estão em algumas chinesas. O problema que eu vejo na época era mais dos franceses mesmo. Né? Sim, os franceses são os franceses e a Peugeot tinha que ser melhor que a Renault. Isso. A GM tinha que ser melhor que a Ford e assim existia uma bobeira, mas acontece, são números. O europeu fecha agora em setembro, outubro, então vão ter que fazer números para o Borden ver lá na matriz. E números não representam mais, na última linha do DEF, do Demonstrativo Econômico Financeiro do concessionário, a realidade, que é o quanto sobrou no bolso do dealer. Porque não tem ninguém trabalhando por amor. Não. O carro é uma commodity. E se ele vende, você ganha. Se não vende, não ganha. Principalmente no conhecimento que a Autoavaliar passa para o mercado, que é na avaliação do seminovo, do usado. A gente sabe que tem marcas que estão chegando, chinesas, que eu falo, pega essa marca. Porque você vai ter uma captação muito boa. Sim. É lógico que esse dealer ele precisa estar estruturado, não só na parte de tecnologia e procurar vocês, mas ele tem que entender que ele está pegando uma marca que está trazendo um novo enredo para o mercado, ele está saindo da caixinha, ele está aprendendo a trabalhar no pós-vendas do carro elétrico, do híbrido, ver o design novo, o toque, o conforto, né? Mas ele está sabendo ver a captação também. Então, mas falando de números, é assim, o nosso mercado cresce a passos pequenos. Sim. A enxurrada de marcas novas vem uma progressão geométrica. Se você vai somar o share, dá 150% aí do que pretende fazer. O que você acha? Como é que são? Você tem a história, eu sei que você tem, na sua cabeça, a história da evolução de venda de 0 km no Brasil. Tem. Isso. Tá. A gente vai vender 5 milhões de carros? Não. Esse mês de julho, que passou, a gente passou assim, né? Foi um mês forte porque teve 23 dias úteis. E foi um mês forte porque todo mundo está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então tem que vender. E teve muito bônus, porque a montadora quer limpar o pátio, né? O que acontece é que lá em 2013, que a gente bate o recorde de 3 milhões e 3,7, 3,6, todas as marcas falam, nós vamos para 5 milhões. E aí houve uma falha que não foi corrigida ao passar dos anos. As montadoras, os importadores, as marcas começaram a exigir dos concessionários investimentos imobilizados, tirando o dinheiro do carro para colocar em tijolo. Mas isso é bom para você. Maravilhoso para mim. Mais de uma vez, porque, infelizmente, peço desculpas, os concessionários começam a quebrar, começam a fechar as portas e eu volto de novo. Porque sempre vai ter um novo profissional no desenvolvimento de rede, querendo ampliar a rede. Fazer um brand retail. E não fazer igual a Mercedes fez, que fez um planejamento e falou, independente do que você é, socialmente falando, de potencial financeiro, você não demonstra bons números de atendimento, eu tenho que fechar, eu tenho que diminuir minha rede. Isso aconteceu recentemente e hoje a Mercedes se posiciona, talvez, como uma das melhores marcas de retorno financeiro. Então, a Ford fez, de certa forma, quando saiu da indústria aqui, continuou com a distribuição, mas também ajustou a rede, né? Eu adoro a Ford, foi a minha primeira escola.
os primeiros profissionais que eu tive lá, meus colegas, eu só tenho que agradecer, aprendi muito. Aprendi com as pessoas, aprendi com os dealers. Olha eu falando de dealers, hein? Aprendi muito ali. Isso foi escola. Para falar a verdade, a Ford era uma universidade. Ela foi expulsando depois para a Fiat e para outros. Sim. Entendeu? Assim, ela também expulsou vários. Porque a gente tem que ver que começou lá em 17 com a Ford do Ipiranga e depois foi chegando a Volkswagen ali em 57, foi chegando as marcas. Meu pai na década de 50 trabalhava na Ford. Né? Entendeu? Então, sempre foi, eu falo que não é uma escola, uma universidade. A gente aprendeu tudo. A gente aprendeu a lidar com todas as situações. A Ford, ela foi honesta, ela foi séria. Ela esperou o dólar bater 6, ela fez o planejamento. E eu tenho certeza absoluta que ninguém da Ford no Brasil soube que ia chegar 2 caras no outro dia e falar assim, ei, acabou. Vamos deixar bem claro que a Ford não saiu do Brasil. Isso. A Ford continuou, ela só mudou o modelo de distribuição dela. Então, ela reduz a rede, indeniza todos que querem sair. Todo mundo que colaborou com ela. Ela foi honesta. Coisa que tem marca que não está sendo. É preferível chamar você do lado, compra o fulano, eu te ajudo, porque sabe que a indenização ia ser 2, 3 vezes maior. Porque pela lei Ferrari, que é um dos pontos que ficou lá atrás, hoje, eu tive que dominar a lei Ferrari. Eu tive que entender de jurídico. Você desenvolvia a rede? Sim. E os contratos mudaram. A maioria, vai um recado para você, concessionária, aproveitando o canal aqui. Pegue lá o seu contrato de distribuição, leia ele, veja como ele está redigido. Saiba que muitas montadoras não estão seguindo o que está lá. Tome cuidado. Tem muitas marcas que vão querer refazer seus contratos agora, principalmente de caminhões. Cuidado. As chinesas que estão chegando, elas não estão chegando com contratos de 5 anos. Elas estão chegando com contrato de 2 anos. Porque antes desses 2 anos já tem concessionário que quer cair fora. E tem ela que quer cair fora. Na tua estimativa, quantas montadoras chinesas vão vir para o Brasil? Você sabe? Montadora, de fato... Ou quantas marcas? Porque a montadora pode ter várias marcas, certo? Normalmente tem. Eu acredito que vão vir para cá umas 18 marcas, só vão ficar 7, 8. Elas não estão vindo aqui como em 92, que abriu o mercado. Chegam primeiro, você vira lojista de importados, o governo percebe, 95 corta, protege o mercado, você tem que ter fábrica, o pessoal traz a fábrica até o ano 2000, depois ela vem com Inovar Alto, nacionalização, item, e hoje a gente está na mesma história com esses impostos todos que o governo está colocando. Ao contrário que a Argentina zera, a gente aumenta. Mas o fato é que as chinesas que estão chegando, quando elas vêm conversar comigo, e esse é o grande mérito das chinesas, elas não estão procurando o Flávio Vasco, elas estão procurando a VC1. Porque a VC1 é a única empresa hoje do mercado que consegue fazer uma rede rápida. Então, que nem você falou há 2 anos atrás, né? Deixa eu pegar esse ponto 200. aqui. Chega uma montadora com várias marcas. Ela, para cada marca, pede uma rede. Pode ser o mesmo funcionário, mas vai ter uma instalação diferente. Normalmente não é um corner no showroom. Normalmente é uma instalação. Sim. Aí você fala assim, vão vir 18, vão ficar 7. O contrato é de 2 anos. Isso é bom. Eu vou para o escritório de arquitetura para fazer em cima do mesmo prédio outras marcas. Vamos ficar junto. Porque como é que fica? Aquele negócio de longo prazo, o cara vai 30 anos na marca, né, que nem tinha antigamente, 40 anos, e concessionária hoje de quase 100 anos. Não tem? Tem, mas acontece que nós estamos vivendo épocas
que a globalização, de fato, acho que há 30 anos atrás alguém falou assim, só vai ficar 5 marcas no mundo, alguém falou isso. Alguém falou também que a líder no Brasil ia ter 4 letras e ia começar com a letra F. Muita gente pensou que era a Ford e foi a Fiat, né? Mas o que acontece é que essas marcas estão chegando e pelo menos, e aí polemizando, o Flávio, eu falo para ele, meu amigo, você não vai vender mais do que 15 mil carros. Não adianta você querer ter 200 pontos de venda, que você vai quebrar a rede, você vai ter que indenizar pela lei. Então, mais vale você... Tem modelos, assim, rapidamente falando, a BYD chega e fala, eu quero ser líder mundial com 12 milhões de carros em 2027, e vai ser. E quer vender 100 mil carros aqui. Não, 300 mil. 300 mil, pronto, e aí? 300 mil carros ela vai atingir. Vai. Vai. Se eu botar 300 mil em cima de 2 milhões e meio, 2 milhões de carros, eu vou falar que ela já vai estar com seus 13%, isso. 15%. Para ela estar com 13%, 15%, ela já roubou 7% do mercado de hoje, que ela está com 6%. Isso. Roubando 7% de quem que vai ser? Ou das tradicionais, provavelmente. Com certeza das tradicionais. Porque as outras, eu vejo aí, você me corrija, por favor, que o consumidor ele não está mais preocupado com a marca em si e muito mais com o produto. Ou seja, chegou um produto diferente, mais autonomia, mais infotainment, mais não sei o quê, design mais não sei o quê. Ele já não quer mais nem saber se que marca que é, como é que é, mas ele quer aquele produto. Você acha? Sim. Ele não está fiel, porque antigamente o cara era fiel na marca. Hoje não necessariamente. Você está certíssimo. O que vale é que, com o tempo, a gente vai entendendo melhor um pouco do que eu falei, né? A gente quer viver um pouco mais e continuar trabalhando. Viver um pouco mais pode ser você estar num carro mais confortável para o seu uso e não estar num carro que vale mais para ficar na porta do restaurante. Você pode gostar de um som, eu quero um carro que tem um som Yamaha, eu vou querer um Zeekr. Eu quero um carro que tenha um banco, que traga a televisãozinha atrás, não sei o quê. Pô, eu posso ir para um Homo da Jayco que está chegando. Eu quero um carro mais econômico, que eu não tenha risco na bateria. Eu vou num BYD. Eu estou falando só de chinesas, tá bom, gente? Eu posso querer um carro mais veloz, rápido, que tenha uma rede de assistência montada pronta. Eu vou pegar uma Leap Motors que está chegando com a Fiat. Eu quero um carrinho que pode ser uma carinha de off-road para minha filha de 18 anos. Poxa, eu vou chegar ao Spark que a Chevrolet colocou. Então as opções aumentaram muito. Aumentaram e nós começamos a ver, a enxergar que essas chinesas vão permanecer, ao contrário do que aconteceu em 92, 93, porque as redes que estão sendo construídas, que é mais dos mesmos, são os grandes grupos, né? Alguns já passaram por aqui no The Dealers, e é muito importante assinar o seu canal, porque ele, assim como eu estou falando aqui, uma pequena fala de um cara fera pode mudar o seu negócio. Então, por exemplo, sem a liberdade, mas com a liberdade, quando uma Parve, um Pedro Schwamba chega lá e fala, eu quero ser Jeep em 10 estados, você fala, a Jeep vai dar certo. O feeling do Dr. Pedro Schwamba é mais do que uma história. É um tiro no alvo. Pode ter uma nuvem, mas se o cara pegou eu vou, ele vai. E quando ele chega eu quero BYD, eu já sei que o negócio vai dar certo. Então, você é guru? Não, o bom guru é aquele que está assistindo de perto. Então, assim, existem grandes grupos que estão indo junto. Aquele que está com medo, que está ouvindo, tem muita convenção de marca que realmente está falando, nós vamos fazer 10%. Não vai bater os 150%. É 100%, é 100%. O que vai acontecer é que os grupos estão indo para onde a margem está melhor. E eles estão deixando. E você acha que vai ter Vamos pegar o exemplo americano. Tá.
o americano, bom, exceções, é claro, não tem amor à marca em si, ele tem amor ao negócio. O negócio tá bom, ele tá no negócio, tá botando dinheiro, tá investindo. Tudo. E o negócio ficou ruim, ele vira a bandeira lá, ó, e toca o pau do mesmo jeito. Com tanta opção no Brasil, você acha que os dealers também vão fazer isso? Já estão fazendo. O que está acontecendo é que o modal brasileiro de você ter uma concessionária no modelo tradicional, uma parede separando a minha marca da sua, botando um totem enorme, uma fachada enorme, isso já acabou, gente. Eu, em 60 metros, já botei 5 marcas. O profissional do desenvolvimento de rede, às vezes ele fica com o sentimento que, até com o Flávio e com a VC1, poxa, eu estou pedindo 30 metros, você está fazendo 20, mas não é isso. Lá na frente, nós estamos caminhando para um país de importação. E se você for até o Chile, a Argentina, qualquer país da América Latina, já é assim. Nós estamos caminhando para isso, para quebrar as paredes. Até as marcas tradicionais, que nem você falou da Stellantis mesmo, tá importando, a GM importando, colocando lá parceiro chinês com produto, às vezes com marca diferente, às vezes da mesma marca. Então, mas daí você imagina eu, agora como um profissional da minha empresa, que recebo um concessionário e ele fala para mim, Flávio, o que vai ser o amanhã da chinesa? Eu falo, olha, você vai estar com carros aqui, o seu cliente não está comprando o carro dessa marca ou daquela. O seu cliente está comprando a sua marca, a sua etiqueta. Aí eu volto em 92, ou no ano 2000, que estava desenvolvendo de rede da Peugeot, e falo assim, qual é o nome da sua concessionária? Aí eu vou pedir licença para o nosso amigo Andretta também. A minha marca é Andretta. Não. Qual é a sua cidade? Você vai ter que fazer Port do Lyon. Você vai ter que ter um nome de cidade francesa. Então hoje eu vejo alguns grupos que estão se reorganizando para ter uma etiqueta única, que tem 10 nomes diferentes. Então você acha que a etiqueta do concessionário, o branding do concessionário vai ser superior até à marca dele? Com certeza. Você que conhece o mercado americano sabe disso. Você compra um carro na AutoNation ou você compra um carro na Penske, na Rickcase, aonde você compra? Né? Você tem um nome por trás. Eu vou ali que eu sei que eu posso comprar aquele ou aquele. E aí você deu o exemplo da Rickcase, que é bem emblemático, né? É assim, o cara não importa se é Hyundai, se é Fiat, se é Honda, ele compra da Rickcase. Exato. E ele gosta disso. E eu lembro que há uns 20 anos atrás, a Penske estava comprando uma linha da Chevrolet que ela fez o próprio carro com a cor do banco, com a assinatura para 1.000 clientes dela. Ela chega na fábrica e eu falo, eu quero que você faça 1.000 carros assim. Nós vamos chegar a isso no futuro, onde você vai comprar o seu chassi e vai comprar uma lata ali. Você vai fazer seu carro. Nós vamos chegar nisso. Nós vamos assistir isso. Será? Sim. Hoje o carro já anda na água, o 8 Sim. ou o Getur, o 09 que vai vir. A diferença é que um anda 30 minutos, o outro anda 40 minutos na água. Você já pensou se ele ia passar João da Boa Vista, entrar no riozinho, sair do outro lado, na fazenda? O carro dá pulinho. O carro voa. O carro anda sem piloto. Então, nós estamos assistindo a máquina ser pilotada à distância. E que você pode brincar com a máquina, é o prazer de dirigir. Eu costumo dizer hoje que, alguns carros que eu tenho, né, eles têm vontade própria. Eu não mandei frear, freou. Não, ele não quer deixar eu mudar de pista. Ele não quer, sabe, ele tem vontade própria, ele tem vida própria. Eu falei, pô, desliga esse negócio aqui. Isso é uma experiência. É, muito bacana. Agora, você imagina a experiência que você tem com o seu carro, você entra numa concessionária, num modelo antigo que não te dá experiências. Não, e aí eu vejo um problema seríssimo que está acontecendo hoje, porque você tinha um powertrain com uma variação, ou era diesel ou era gasolina. Sim. Né? Ou flex, não importa. Hoje, você tem vários powertrains diferentes,
para aplicações diferentes. E a rede, principalmente os vendedores, você imagina o seguinte, quantas concessionárias abriram agora esses 2 últimos anos? Sei lá, 200, 300, 400, 500, não importa. A gente fez 1000 projetos. Então, muitos novos vendedores, certo? Com certeza. Tá, que não estão preparados para oferecer a melhor solução, que hoje tem várias diferentes, cada um com o seu nicho, com o seu uso, para aquele cliente específico. E fica uma confusão, um metendo pau no outro, comprou isso aqui porque não serve, é 100% elétrico, é mild hybrid, é não sei o quê. Para cada cliente vai ter um produto específico, você não acha? Eu acho, mas aí a gente tem que voltar na etiqueta, e quando um concessionário entende que a etiqueta dele vai ser forte, ele tem que se portar como o modelo tradicional de montadora. Ou seja, ele vai ter que fazer a convenção dele, vai ter que fazer a premiação dos melhores, ele vai ter que incentivar o público interno dos seus colaboradores a serem os melhores, porque ele vai ter que ser melhor, não mais da marca que ele representa, mas o melhor de todos daquele ponto de venda que representa. Perfeito. Mas a velocidade com que se abre hoje é inversamente proporcional à qualidade. Sim. Porque não dá tempo. Mas é justamente... De formar todo mundo. Não dá e não vamos conseguir. O que está acontecendo é que nós perdemos dentro da área do marketing das marcas a área de treinamento, que eram os velhões, que ninguém queria ser. Ninguém queria pegar livros de manuais e levar e dar treinamento oficinas. Instrução programada, você lembra? Exatamente. É muito caro o treinamento. Porque o regional também, infelizmente a gente tem que falar e peço desculpas, mas os regionais hoje não têm mais... Não preparo. Mais do que não ter preparo, né? É caro para ele ir hoje numa concessionária. Então as marcas acabaram com seus escritórios regionais, hoje é tudo à distância. E não, eu lembro que eu fazia peão. Eu passei por várias áreas como arquiteto, mas uma delas que eu passei que foi regional de vendas. Você tinha que pegar o carro e ir lá. Sim. Direto, né? Eu sei disso. E aqueles caras que eram os nossos chefes, que eram feras, botavam você, em vez de você dormir em Ribeirão, você tinha que dormir em Barretos. Daí você falou, nossa, Barretos vai crescer. Não, era para fazer o peão lá em Barretos, para ver as cidadezinhas que estão perto e melhorar os números de Barretos. Porque se eu fizesse o peão em Ribeirão, eu ia ficar visitando os concessionários de Ribeirão. Então, existia uma preocupação com o equilíbrio. Hoje você tem um market share regular. Se você passou o market share, você tem bônus. Se você não passou market share, não, assim, como que você está em termos de número de vendas e peças, serviços, você tem bônus, você não tem. Mudou-se muito. Alguém inventou que é 10% de margem. Cara, hoje a gente tem a margem na venda direta de 4, de 3, de 5, de 6. Nós temos hoje margens que fixa de 8, com 4 variável, com 1 que é profundo. Você tem que entender. Por isso mesmo que eu falo, o concessionário ele tem que tratar como etiqueta não a marca dele, mas a operação dele. Se ele for assim, eu vou colocar a autoavaliar aqui na minha empresa, eu vou fazer um projeto com a VC One, fazendo um pouco aqui de co-brand, né? Por que não? Porque cada visita minha, eu falar da sua marca, cada visita sua, você falar da minha marca, isso é espetacular para nós, claro. Falar bem. Mas a gente sabe que a gente está falando de quem dá retorno. Agora, aquele novo vendedor que está chegando lá, porque alguém inventou que o perfil do vendedor tem que ser o cara que vem de marcas de luxo e vai vender carro. Poxa, talvez ele chegou de ônibus. Ele nem gosta de carro. Como é que você vai deixar um cara que não gosta de carro vender um carro? Se você mesmo falou que o carro às vezes manda você. Entendeu? Então, assim, há uma carência muito grande. Agora, os grandes grupos que estão fazendo convenções, e convenção é para convencer.
Então ele tem que pegar os melhores, leva lá para convencer o seu colaborador que ele tem que usar o procedimento na jornada de vendas ou de pós-vendas do cliente, do modelo dele, da cultura dele, porque é a cultura dele que deu certo, não é a cultura da marca. Então, vou pegar aqui o gancho. Os japoneses, principalmente, vou pegar o exemplo da Toyota, né, mas tanto a Nissan tinha igual, etc. O modo de vendas Toyota, o modo de pós-vendas Toyota, por exemplo. Né? E isso é até hoje. Quando chegam as chinesas agora, né, elas impõem uma metodologia específica para vendas e pós-vendas. Para usados nunca ninguém se importou muito. Mas existe isso também, que olha, tem que fazer desse jeito, o processo é esse, tem que registrar dessa forma, tem que fazer isso aqui exatamente. Eles estão chegando e fazendo isso também? Então vamos lá. As japonesas, quando chegam no Brasil, e aí a gente tem que lembrar que a Nissan era maior do que a Toyota, isso, né? Maior do que Honda, elas se posicionam dentro dos processos de atendimento ao cliente no pós-vendas. E hoje a gente entende que muita gente tem um produto dessas marcas porque falam que são bem atendidos, o carro tem um valor de revenda maior, não dá problema, e sempre assim. E ficou o rótulo das japonesas. Só que os profissionais dessas marcas foram para outras marcas supervalorizados e levaram o mesmo pacote para a Hyundai, para o Caoa Chery e para outras marcas. Então, assim, a implantação foi ficando muito parecida. As inovações é que não são hoje bem avaliadas. Então eu lembro, e dando aí uma dica para vocês concessionários, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma concessionária da Ford, isso há, 30 anos atrás, e alguém falou para mim, você compra peças do quarto andar e depois eles mandam em casa, isso há 30 anos atrás. E conversando com um dealer, ele falou assim, eu faço uma pesquisa antes, que era o inovador daquela época, eu faço uma pesquisa antes com o meu cliente do serviço, e eu pergunto para ele se ele quer água ou café, se ele quer fazer um test drive ou ficar na minha concessionária e se ele quer um leve trás. Quando ele chega na minha concessionária, eu já levo a água para ele, levo um carro para ele já fica... Quem que não gosta de ganhar um presente? Eu já quebro ele na recepção de oficina, mas eu já tenho hoje que muitos fazem através da tecnologia, dá um pop lá no pós-vendas, eu já sei quanto o carro dele vale. Hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, eu já sei quanto vale o carro dele ativo pós-vendas. Eu já tenho um tempo a mais tomando um café com ele ali. E quem que deve levar esse café? O cara da recepção? Negativo. É o cara do seminovo? É o cara do usado? Ele já vai conhecer o carro que vai chegar lá e vai ser revisado já da oficina. Mas isso foi há 30 anos atrás, Caporal. Quem é que faz uma inovação dessa? E hoje? Hoje, dentro da VC One, a gente tem várias empresas e uma de tecnologia. A gente evoluiu muito. Nós temos hoje já uma ferramenta que vai mudar um pouco o futuro, que é provavelmente o cliente já vai saber no celular dele quanto vale o carro dele, a hora que ele deve ir na recepção, quanto vale o serviço de funilaria, que legal. Tudo. Ou seja, já vai saber quantas peças o carro dele tem que não são originais de fábrica, e já vai ativar a venda de peças, a venda de serviços de permanência, funilaria, a venda de seminovo, a possibilidade da venda de um novo e o tempo que o carro vai ficar lá para ser trabalhado com a assinatura de LGPD mais o ESG. Que legal. Então, assim, tecnologia. Agora, pegar um gancho aqui, vou voltar para o chinês. Tá? China é um país enorme.
continental, com diferenças regionais absurdas, inclusive de língua, de genética, de uma série de coisas. E todo mundo bota os chineses no mesmo balaio. Os chineses são todos iguais? Os chineses não são todos iguais. Tem chinês extremamente sério e profissional, como tem chinês, para não falar mal, chinês que não quer ouvir, fica cego e tem a mentalidade de superioridade, que esse é o maior defeito. O fato dele não ser tão profissional, nos valores, sejam morais ou comerciais, isso não é um impeditivo da marca se dar bem. O problema é quando ele chega e ele quer impor o modelo chinês no Brasil. Isso não vai dar certo. O que dá certo no Brasil é a construção de rede bem feita. Se você tem uma família boa, todo mundo bem educado, a chance desse conjunto ir bem é muito melhor. Agora, se você começa num processo de construção de uma rede, você pegar os seus amigos, não dá. Hoje, eu falo para alguns grupos que chegam, não pega essa chinesa. E ele fala, por quê, Flávio? Porque não é complementação à marca que você vende. Você está pegando uma outra marca que vai brigar com a sua. Você tem opção. Você pode pegar uma chinesa que vai vender picape o ano que vem. Você pode pegar uma chinesa que é extremamente arrojada e que vai te exigir muito do seu Foplan. E que vai te dar muito mais carros para você vender na melhor marca, que é o seminovo. Você, na captação, você pode pegar uma chinesa que vai te trazer um público muito jovem, que é muito bom para depois você migrar ela para outra marca que você tem, a japonesa. Você tem que olhar as chinesas que estão chegando, porque não estão chegando só de automóveis. Estão chegando de moto e caminhões, né? Moto está chegando uma que é a maior agora, só em elétrico. Motocicletas, 17,5 milhões de motos, que é a IADA, que está lá conosco. Está chegando muitas marcas. De caminhões estão chegando três grandes. Você lembra muito bem que no nosso tempo, quem era Ford não podia ser Chevrolet. Sim. Era proibido. Sim. Não era nomeado. Com os chineses está tendo alguma coisa assim também? Está tendo, sim. E como é que faz? Eu quero pegar 2 marcas, 3 marcas? Faz, pede desculpa lá no futuro pela besteira que você está fazendo. Se eu pudesse pedir desculpa para uma pessoa, eu pediria para o senhor João Zarif, que Deus o tenha, que em 92, quando era desenvolvimento de rede da Ford, na época o meu chefe, o Delmar, pediu para que eu fosse até lá e falasse para ele: ou você abaixa a Peugeot na Avenida Brasil, que era a Louvre, era ele e o Carreira, que eram os importadores, ou você vai perder a marca Ford. Como para o Carlos Alberto, que eu tive que ir lá no Alô Brasil, e tinha tanto Renault que eu nunca tinha visto, e eu falei para ele: você não vai ser nomeado caminhões Ford se você não tirar esses Renaults. Só que o Dr. Carlos tinha muito mais moral do que eu, e ele foi Renault, Hyundai, o que ele queria ele é, né? Então isso aconteceu. E hoje? Hoje existe sim, existe uma demanda. Porque, só cortando para dar uma pincelada aí, se a chinesa já procura quem está estabelecido, e normalmente grandes grupos, eles naturalmente já têm outras marcas, inclusive chinesas. Sim. Daqui a pouco acaba a opção. Mas isso não é do chinês. Isso é do brasileiro. É o brasileiro que está tentando fazer a cabeça do chinês para não ter essa, ter aquela. Veja só, em 92, 93, naquela década, existia isso fortemente, como existe até hoje, se perdurou
BMW com Mercedes. Toyota e Honda. Não mais. Mas também... Existe velado. Eu já fiz concessionárias Honda e Toyota. Existe, pelo menos para dois grupos. Mas também tinha aquele negócio, certo? E tem. Então. Mas você vai deixar de ter um baita grupo porque tem uma outra marca? Então. Como é que você enxerga, devolvendo agora a entrevista para você, que nós estamos um bate-papo gostoso, como é que você enxerga a sucessão hoje, né, dos grandes grupos? Eu vejo assim que existe primeiro um conflito de gerações. A nossa geração, que o cara que abriu o mato, começou, montou um negócio, às vezes já está na segunda, né, e indo para a terceira, ele é uma pessoa às vezes muito mais analógica, não entende o mercado do jeito que está hoje, porque é difícil, é complicado, e nem as tecnologias que são empregadas. Então, existe esse conflito, porque quem chega de sangue novo, normalmente essa nova geração tem uma boa formação e tem uma oportunidade de estudar. Sim. O outro não teve tanto. Perfeito. Né? E ele tem um conhecimento de processo, de tecnologia, muito acima da indústria tradicional, da distribuição de veículos brasileira, que é tradicional. Né? Que é ainda aquele jeitinho, a gente faz coisa no papel ainda. Né? E aí ele quer colocar tudo lá dentro. Sim. E existe essa barreira. Peraí, eu trouxe o sucesso até aqui desse jeito. Se você estudou lá fora, porque eu consegui esse dinheiro aqui, tive sucesso, e a gente continua ganhando dinheiro. Agora você quer mudar tudo? Eu vejo bastante disso. Não sei se posso ser uma percepção errônea minha, mas eu vejo isso acontecer. Não, você está certo. Eu tive essa semana um concessionário, duas situações interessantes. Uma que eu liguei errado para um concessionário, em vez de eu ligar para o pai, eu liguei para o filho, e eu dei risada, eu falei, estava ligando para o teu pai para falar se ele não gostaria de ter no portfólio dele essa marca. Ele falou, meu pai não quer, mas eu quero. Passou uma meia hora, ligou o pai, você está querendo que o meu filho seja concessionário? Né? Isso aconteceu. E um outro caso foi que um concessionário chegou e falou assim, Flávio, eu não entendo. Eu chego na marca chinesa, ele tem um escritório para 70 pessoas, mas só tem 15 caras lá querendo vender 100 mil carros. Eu falei, e aí, você acha que ele está errado? Daí ele falou assim, está errado. Eu falei, não, errado está você. E na sua concessionária? Que modelo você aplica? E entrou numa conversa que eu falei para ele, antigamente, você vendia 200 carros, você tinha que ter quantos funcionários? 200. Hoje, você vende 200, você tem que ter 50 funcionários. Você está bem. Com 100, que é 0,5, você está bem ainda. Começou a passar disso, você, infelizmente, em função dos tributos, você começa a ter um problema. Tem muita gente que fala, as chinesas estão chegando no Brasil e estão no vermelho. Você acha que elas querem pagar impostos? Você acha que todas as nacionais não fazem demonstrativo financeiro negativo? Isso, eles já vieram para o Brasil muito educados. Diferente dos europeus quando vieram para o Brasil, e no início foram os americanos. A colonização nossa da indústria do automóvel começou pelos americanos, depois vieram os europeus, um pouco os asiáticos, e agora estão vindo, e eram para vir os russos. Eu recebi a visita da Lada. A Lada ia vir para o Brasil antes da guerra, ia vir custando 40, 50 mil. Olha só. Sim. Então, chegam os chineses, eles já vêm com todo o poder de comunicação, chegam em bloco, ou seja, o governo é o sócio deles, o governo vai socorrê-los. Então, eles vêm em bloco para o Brasil, numa dinâmica de produção que vai demorar 10 anos para uma empresa brasileira ter o mesmo ritmo que eles, porque o Brasil não trabalha mais just in time, não trabalha mais processo Kanban, não tem as áreas de supply de indústrias próximas, as fábricas estão distantes, entendeu? Eu falo assim, tem algumas que estão tão distantes por causa do sindicato. Deviam ter feito igual a Honda, que já fez numa rampa
e daí na beira da rodovia ninguém pode fazer grupo. Porque quando eu trabalhava na Ford era o seguinte, via a Tereza, a corda com graxa, já vinha recolhendo o teu material em cima da mesa, com saco preto, com a cara tampada, ficava com o tambor de acetileno na porta da fábrica e você ficava 2 dias lá sem poder sair. Ficavam 10 caras com palitinho de dente na boca para saber em qual tubo da pintura iam colocar para atrapalhar o ritmo e produzir 1000 carros com erro de tinta. Então, era cruel o sindicato. Hoje não mais. Então, é muito difícil hoje você chegar para tradicional respondendo aonde estão aqueles 7% da BID ou onde estão 50%. Nós temos uma indústria que vende hoje, se um dia vendiam a Big Four 100%, hoje vendem menos do que 50%. É 22% da Fiat, 16% da Volks, 9%, 10% da GM, 1 a 2% da Ford, 49%. Vendem menos do que metade. As chinesas estão chegando e não vão roubar 50% em 33 anos. Vão roubar 25% em 3 anos, 4 anos. Isso é devastador, né? Eles são muito rápidos, muito velozes, sabem identificar o que o cliente quer, sabem identificar qual é o desejo do dealer, muito rápido. Eles conseguem trabalhar com muita velocidade o preço. Isso é até um problema. Por isso, mais uma vez, eu estou fazendo propaganda de você, da sua empresa, porque é a melhor do mercado. E eu fiz pesquisas disso tudo. O fato é que a mudança do preço, principalmente com o aumento desleal dos preços dos carros novos, que tiraram mais de 400 mil compradores do carro de entrada do mercado, boa parte foi para motos de alto luxo. E o resto para usado. Para o primeiro carro vai ser um seminovo. Imagine como o seminovo tem que se portar como uma concessionária de novo, porque o cara teve a experiência do novo, recebeu numa sala, às vezes recebeu uma champanhe, cortou a fita do carro, fez um checklist, apresentaram o cara da oficina, e ele não vai ter isso para a filha dele ou para ele. Mas o lojista que entender isso, ou o garagista, ou o concessionário que entender que ele tem que ter um espaço de seminovos usados melhor do que o concorrente dele de seminovos e promover todas as ações e atitudes que ele tinha com o colaborador dele do zero no seminovo. Dessa forma, a gente vai ter uma qualidade melhor dos produtos, que hoje você vai pelo Sindipeças, fala que tem 57 milhões. Se você vai lá pelo Ministério das Cidades, fala que tem 120 milhões de carros. Quantos carros seminovos nós temos hoje? Você talvez saiba. Essa fonte de informação eu fico perdido. Eu também, não tenho. Você tem carros aí rodando há 20 anos, tal, sem documentos, sem nada, não transfere. E uma série de coisas acontecendo nesse país, porque justamente a gente empobreceu muito. Sim. Né? A distância para o carro zero ficou absurda, né? E as pessoas aí ficam andando por aí com o carro, né? De qualquer jeito. É triste, né? Porque o governo estabeleceu a L7 e a L8, que seria esse ano, a L8 até 2025, que é a lei referente ao coeficiente energético, que tem até fábricas que não pagaram e o governo vai buscar, e tem marca muito conhecida que está tendo que abrir, vamos polemizar, né? Vai ter que fazer uma fábrica, de repente algum estado, para ter uma isenção, só como um tapa-buraco do coeficiente energético. Como aconteceu na Europa, né? Sim. Na Europa teve o nascimento da Stellantis é mais ou menos fruto de uma situação dessa. Exato, mas poucos são os brasileiros e os clientes que saibam da nossa história. Por exemplo, se a gente aqui está numa mídia forte, a gente fala de uma marca, a gente pode condicionar o sucesso dessa marca. Somos pequenininhos,
Mas o concessionário que está ali nos ouvindo, ele fala, poxa, se os caras estão falando bem, eu tenho que ficar de olho. E se eu falar mal, eu estou criando até um problema também. Porque, né, dizem que quando você fala bem, não vaza, mas quando você fala mal, vai para 10. Alguém falou isso também. Talvez não seja mais 10, seja 7 hoje. Mas o fato é que essa retórica toda do país fica pobre, ela vai virar uma Indonésia, 280 milhões de habitantes, salário mínimo equivalente, 5 milhões de motos por ano. Quantas motos nós temos aqui? 1,7. Nós estamos com uma tendência de crescimento de moto tremenda, absurda. Tem aí a Bajaj que nasceu outro dia. E por que a Bajaj tem sucesso? Porque ela é a quinta do mundo e é sucesso na Índia? Não, tem um Valdirzão lá, tem caras competentes, caras que são fiéis às marcas que trabalham, tem uma baita estrutura, tem a unidade de fábrica e o crescimento devagarzinho. Eu não vou abrir 10 pontos e não ter carro para colocar no showroom. Né? Diz que faltou milho em algumas marcas que chegaram. Mas eu posso garantir para você, assim, a primeira vez que eu fui para a China, 15 anos atrás, que foi no advento da Chery. Por que vocês estão com as chinesas? Porque eu e o Breno, com todas as dificuldades que nós passamos, você assistiu a nossa chegada nos Estados Unidos, você abriu a porta para nós nos Estados Unidos também, né? Nos recebeu na sua casa, eu agradeço isso, porque dos valores que o ser humano tem que ter é o reconhecimento, né, de quem ajuda. E eu vejo hoje que quando nós fomos há 15 anos atrás buscar Chery com o saudoso Gerson, que faleceu recentemente, né, que foi o importador, né, da Chery, na época, em 2004, já tinha chegado a Xana. E em 2009, quando eu saí da Peugeot, nós fomos fazer Chery e Lifan. Em menos, o Eduardo Efa chegou e falou assim... Efa Motors. Efa Motors, assim, lá em Alphaville, eu te dou X por cada nomeação, porque ele não conseguia nomear. Nós nomeamos 50 em 2 semanas. Não é difícil nomear uma concessionária, montar uma rede. O que é difícil é o concessionário aceitar que, independente dele ter uma sucessão bem feita ou uma equipe bem montada, é ele se enxergar como etiqueta hoje. E eu bato muito nisso, que etiqueta não é só a marca dele, é ele ter uma etiqueta também lá nos seminovos, lá nos seguros, lá nos acessórios, lá na locadora, lá em outras marcas que eles estão. Que marca, Flávio? Do café que eles servem. Mas, Flávio, você reparou que no Brasil não existe uma rede de vendas de seminovos a não ser de locadora? As locadoras têm uma rede de venda de seminovos. Sim. Existem algumas redes regionais? Existem, né? A Saga tem, o Grupo Carbel tem, e outros aí no Brasil tem. É uma marca, mas nacional não existe. E você não acha que é uma oportunidade enorme para as concessionárias montar, entre aspas, não é um Auto Brasil que não foi, mas embalar diferente, como você falou, com processos melhores, com um brand retail melhor, o seminovo, que é o carro de entrada hoje? Olha, eu vou aproveitar aqui e vou falar pela 3ª ou 4ª vez. Fala. É contundente, mas é necessário. Porque a Fenabrave foi falha, a Anfávia também. E a lei também. Se nós estamos com mais de 50% de venda direta, é sinal que as margens diminuíram, o dealer está tendo menos receita e a gente está tendo uma concentração maior de vendas com quem sabe trabalhar volume. Frota, que é uma outra área que pouco é trabalhar. Frota. Aí eu entro no crescimento das locadoras. Eu entro no Fernando Simões, inteligentíssimo, pego uma Movida, eu vejo um outro muito forte da Localiza, e assim vai, e eles tomam conta do mercado e já estão entrando com oficina.
que tem que fazer? Se o conjunto de associações não faz, ou os grandes grupos vão ter que voltar, porque a época era errada. Não é que o modelo estava errado. Da Auto Brasil. Da Auto Brasil. A época estava errada. E as montadoras não queriam, porque elas são invejosas. Elas queriam esse modelo para elas. Então, quando a Auto Brasil não acontece, que eram 4 grupos grandes, além delas começarem a penalizar as pessoas que estavam nesse grupo e as empresas, que eu já fui de montadora. Quando você quer quebrar uma concessionária, você começa a não pagar a garantia. Não sei se você de montadora passou por isso ou faz isso. Dá carro preto sem ar-condicionado, para quem está no clima quente. Você quer vender esse carro? Eu vou te dar, mas o ferramental vai custar $200 mil. Então, existe o carrasco também. Esse não tem sucesso fora da montadora, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer é que tudo, até me perdi um pouco, mas tudo isso que está acontecendo com os seminovos de época e modelo, eu vejo a associação Volkswagen com o Mauro, a associação Abracaf com o Zé Sobrinho, a associação Chevrolet com o Tomazinho se unindo. Os 3 juntos já dão mais de 1.500 pontos de venda, fazendo um modelo de cooperativa só para concessionárias. Se cada um comprar 20 carros por mês, já dá 30 mil, já vamos para 360 mil carros no final do ano, sendo que no segundo semestre eles vão começar a ganhar dinheiro, porque eles vão vir com poder e chegar na montadora. Eu quero os 35% que você dá para a locadora com 6 meses, parcelado após 6 meses que você faz para a locadora. E aí não vai ter porta fechada do último dia o diretor de venda sentar com a locadora. É a rede dela. E aí, aos poucos, depois de diagnosticado, que a gente já diagnosticou que eles estão perdendo margem, que estão fechando concessionárias, que está diminuindo a captação, eles vão, aos poucos, esses 50 vai para 49, 47, 45, 40. As locadoras vão diminuindo as compras, vão expulsando os carros. Porque como é que fica quando a Localiza chega e fala assim, eu quero vender 100 mil carros hoje? Ela dita o preço do mercado, joga lá para baixo, quebra um monte de lojista e todo mundo bate palma. Você acha justo isso? Eu não acho, entendeu? Porque eu sou um cara que olha a montadora e olha o concessionário. É o meu mundo, é o meu ambiente, é o meu cenário de vida é esse. Então, eu acho que o intruso do negócio hoje se chama locadora. Ela, enquanto locadora, tudo bem, mas ela, enquanto vendedora de carros, não. Então, mas eu estou dizendo que a rede de concessionárias, de certa forma, não se, como você falou que tem o Mauro, o Tomazinho, o Zé Sobrinho se unindo e tal, deveria se unir para proteger, inclusive, a venda dos seminovos. Para poder ter um padrão de seminovos a nível nacional mais elevado. Né, que hoje não tem. O teu pior vendedor vai para onde? Para os seminovos. Você não coloca o melhor vendedor para vender carro usado. Você bota o melhor vendedor para vender carro usado. Que é um pensamento... De montadora, inclusive. De montadora. Exato. Porque eu diria assim, que eu concordo com você, que se as redes se unissem e começasse a escola até chegar à universidade, você deveria ter uma escola à distância com seu canal e um módulo para todo mundo que vai entrar numa concessionária. Antes, assiste o módulo do Caporal e aí você com o módulozinho eu já sei que eu já vou ganhar alguns dias de venda aqui dentro. E uma venda já pagou o salário do mês, né? Seria lindo. Mas eu considero que deveria ter uma educação dessas redes. Eu sei que tem redes que vendem mais picapes, como uma Ford, outras vendem um carro mais SUV, outras uns carros mais para voltar para serviço. A gente sabe que cada marca trabalha
um setor ali diferente, mas ter o básico, né, educacional da comercialização de produto, se vai do atendimento ou se vai do preço, ou seja, ou na captação, deveria ser uma régua. Daqui para cima. O básico, né? O básico. E não é. A fundação, o fundamento básico da operação. Sim, porque é a melhor marca do mercado. Se eu tivesse que fazer numa concessionária 50 metros, o que você daria? Eu daria 15 metros hoje para uma marca e 35 para os seminovos. É muito bom. É assim. Flávio, quer dar um último recado aí, a tua mensagem final de alerta para o futuro da distribuição automotiva? Eu entendo que todo mundo acorda de manhã e tem uma direção a ser tomada. Coloca sempre um espírito, né, de autoavaliar, né, um espírito de avaliação que o hoje vai ser melhor do que o ontem e vai para o seu universo. O meu universo sempre foi e sempre será concessionárias de veículos, lojistas, falar com pessoas como você, como os concessionários sobre o negócio, porque o relacionamento não é que a palavra-chave sempre foi o mais importante. Então, o meu conselho é a gente cada vez mais escolher com quem a gente está se relacionando, fazer uma autoavaliação do que a gente precisa aprender e sempre estar aberto para novos horizontes. Oportunidades passam, pegam, não demora. O chinês chegou, ótimo. No futuro vão chegar os americanos, ou vão chegar os europeus, sempre vai ser assim. Mas se você não estiver preparado, você vai ficar vivendo do passado. Acredite no novo. E com muita motivação, não só começando esse mês, acredite mais em você e na sua etiqueta. Você vai ter sucesso. Muito bom. Flávio, muito obrigado. Isso. Feliz de ter você aqui. Vou te dar um outro abraço. Eu vou te dar um presente nosso aqui, um vinho para você tomar esse final de semana, um vinho italiano, aqui para você curtir. Vou tirar uma foto para registrar esse momento. Tudo muito lindo, gostei muito.